Olá, alunos! Estamos de volta aqui no canal EBD em Ação por mais uma aula. Nesta lição, trataremos da lição de número 11, uma lição que vem falando de assuntos relevantes e necessários para os nossos dias. É o Evangelho da Prosperidade desmascarado na adversidade. E queremos apresentar para vocês o produtor da lição, o idealizador do projeto, o professor e evangelista Antônio Costa. Nós queremos chamar já ele nesta gravação para que ele fale como foi a produção, como foi produzir esta obra maravilhosa para que pudesse atender os nossos irmãos da escola dominical. A paz do Senhor, Tony. Senhor, professor, mestre Gesiel, Deus abençoe a todos os inscritos nesse canal EBD em Ação, que tem sido uma importante ferramenta na divulgação da palavra de Deus. Maravilha, Tony. Conta para os nossos inscritos aí, que nós completamos aí mais de 5.000 inscritos no canal EBD em Ação, que acompanham os nossos videoaulas aí. Como foi produzir esta lição nesse tempo de pandemia em que a CPAD deixou aberto e algumas pessoas estão usando revistas próprias, outros assuntos, ou até lições antigas, mas aqui nós do bairro Alvorada, Cuiabá, Mato Grosso, os irmãos na sua pessoa e os demais companheiros produziram esta lição maravilhosa. Conte para ele a experiência de produzir uma lição abençoada como esta. É uma satisfação muito grande ter sido um dos canais para promover essa lição bíblica aqui em Cuiabá, que não só foi usada em igrejas aqui em Cuiabá, mas em outras cidades, inclusive fora do estado de Mato Grosso. Quando ficamos sabendo que a CPAD não iria publicar lições novas, pedimos então a autorização do nosso pastor se podíamos escrever algumas lições relacionadas ao atual momento de pandemia que estamos enfrentando. E de pronto foi aprovado, e então convidamos alguns companheiros e amigos nossos, inclusive que trabalhamos juntos na juventude, e eles prontamente aceitaram o desafio. Foi escrita em cerca de 30 dias, nos dedicamos muito, nos desdobramos nas madrugadas, pesquisando, e ao final tivemos esse resultado de 13 lições, todas elas relacionadas a esse momento de pandemia, onde nós podemos fortalecer a igreja através da palavra de Deus, para que ela possa enfrentar esse momento, vencer e dar um bom testemunho diante de tudo que nós estamos enfrentando. Maravilha, então esta é a palavra do nosso amigo, irmão Tony. Agora, este assunto, ele rende muito, é um assunto que já foi muito debatido, principalmente na década de 80, quando foi a projeção do movimento da prosperidade, da confissão positiva, do determinismo, das batalhas espirituais, entre outros, Tony. E as pessoas, principalmente das nossas igrejas, da Assembleia de Deus, os pentecostais e os neopentecostais, abraçaram este movimento que veio dos Estados Unidos, que é a teologia da prosperidade. Então, nessa lição, nós vamos tratar do Evangelho da Prosperidade desmascarado na adversidade. Então, eu quero dizer quero perguntar para você por que da escolha desse tema importante nessa lição de número 11 que vocês colocaram aí. Fala um pouquinho aí do tema. Como você disse, pastor Gisel, infelizmente, esse movimento se disseminou a partir das igrejas neopentecostais, e espalhou-se entre muitos cristãos que a prosperidade é algo que deve alcançar a vida de todos aqueles que estão com a sua vida bem com Deus. Ou seja, se você está usufruindo de uma perfeita comunhão, as bênçãos materiais, as prosperidades da vida vão te alcançar. E diante desse cenário, nós estamos vendo que isso não é verdade. Porque mesmo estando bem com Deus, em comunhão, sendo fiel, uma vida de santidade, nós estamos sujeitos a enfrentarmos doenças, a enfrentarmos escassez, a enfrentarmos dificuldades. Isso coloca por terra toda a pregação que os pregadores da teologia da prosperidade defendem. Nós temos, sim, condições bíblicas de pregar a prosperidade, mas com equilíbrio, com sabedoria, sem os extremos que eles
infelizmente, defendem através dessa falsa teologia da prosperidade. Muito bem, então nós observamos o seguinte, professor Tony, que há, de fato, a prosperidade bíblica. Agora, pelo que você coloca aqui na revista, ela é diferente dessa falsa teologia apresentada, não é? A teologia bíblica existe, não é que a gente é contrário, que não exista a teologia da prosperidade. Existe a prosperidade bíblica, não sei se é a teologia, mas a prosperidade bíblica, ela existe. Agora, o que eles pregam aí, que todo cristão deve ser rico e etc e tal, é fora dos conceitos bíblicos, não é isso? Exatamente. Nós defendemos a prosperidade de Deus. Existem exemplos bíblicos de muitos homens e mulheres prósperos, abençoados, mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar na Bíblia homens e mulheres de Deus que passaram por momentos de dificuldades, lutas, escassez, e inclusive de recursos financeiros, mas isso não é ausência de Deus. Muitas vezes ele permite por algum propósito. Maravilha. Então, aqui nós já temos esse primeiro tópico aí, a abertura dele. Então, eu quero que o professor Tony nos ajude aí a falar sobre a origem e raízes históricas deste movimento da prosperidade. Aonde que ele começou? Quais as raízes históricas? Na lição aqui, o professor Tony cita alguns nomes, cita o ano, e então eu gostaria que você explanasse um pouquinho aí sobre essa origem, essas raízes, professor Tony. Quando nós estudamos a respeito da origem desse movimento, nós chegamos à conclusão que, a partir do seu início, ele já começa totalmente desprovido de um movimento sério, respaldado biblicamente. Inclusive, nós colocamos aí que esse evangelho, ele não tem sua origem na Bíblia. Pelo contrário, ele surge nos ensinos de Phineas Parkhurst Kimby, em 1802, viveu entre 1802 e 1866, e ele é criador do chamado Novo Pensamento, que, por sua vez, esse Novo Pensamento, ele estudou espiritismo, ocultismo, parapsicologia e hipnose. E, além de panteísta e universalista, ele acreditava que o homem tem parte na divindade. Defendia que o pecado e a doença existem apenas na mente, e exerceu grande influência sobre Mary Beck Eddy, fundadores da seita Ciência Cristã, que infelizmente existe até hoje. E aí nós citamos, inclusive, o pastor José Gonçalves, quando ele escreve o livro O Evangelho de Jesus, o Homem Perfeito, publicado pela CPAD, ele vai dizer o seguinte: a partir dos ensinos de Kimby, o novo pensamento se espalhou como uma febre pela América do Norte, influenciou pensadores, filósofos, denominações religiosas e pastores como E.W. Kenyon, que é considerado o pai da teologia da prosperidade. Então, veja, essa teologia ela não tem base a partir do exame minucioso das Escrituras, mas é com base no pensamento deste que defendia, inclusive, a divindade humana. Então é por isso que Hank Hanegraaff, ele tem um livro chamado Cristianismo em Crise, onde ele combate muito essa ideia, esse pensamento da teologia da prosperidade. E um dos pontos que ele fala, professor Antônio, é que essa ideia da divindade do homem nesse pensamento não é bíblico, mas a influência de Kenyon nas escolas americanas, escolas teológicas, os televangelistas americanos, e eu cito algum porque ele cita no livro também, como Benny Hinn, Kenneth Hagin. Kenneth Hagin foi um dos mentores dessa ideia, abraçou esse movimento, exato, formou na sua faculdade diversos pregadores influentes na América, que se tornaram televangelistas, como Benny Hinn, como entre tantos outros. E Benny Hinn, ele, das suas mensagens, ele manda a multidão olhar para ele. Aí diz assim: você não está olhando para o Benny,
você está olhando para Deus. Por quê? Porque nós somos um pequeno Deus, não é isso? Nós somos um pequeno Deus. O homem, ele é participante da divindade. Então, nós observamos a seriedade, a complicação que é e o perigo que é a teologia da prosperidade. Exatamente. Por aí já dá para se perceber o tão distante ela se encontra das Escrituras. Exato, porque as escrituras não colocam o homem como divino, mas como criatura de Deus, e Deus o ser, né, o ser divino. Então, foge muito do aspecto divino ou bíblico essa teologia da prosperidade, né? Exatamente. E no Brasil ela chegou, Tony, na década de 80 foi o auge, né? Diversos ensinadores, diversos escritores. Pastor Paulo César Lima, ele escreveu um livro sobre o G12, onde ele demonstra esse movimento influente em diversas religiões e participantes também da batalha espiritual, guerra espiritual, como se Deus estivesse num ponto de igualdade com o diabo. O diabo e Deus fossem forças iguais. Então essa ideia, pensamento oriental, né, que surge no Yin e no Yang, que é o bem e o mal em termos de igualdade, né? Exatamente. E, influenciados por toda aquela onda que vem dos Estados Unidos, né, infelizmente muitos pastores, pregadores brasileiros entraram nessa onda e começaram a disseminar isso, que teve um crescimento explosivo, justamente porque o Brasil é um país de muitas pessoas sofridas, que sonham por dias melhores, e a teologia da prosperidade vem pregando isso, dias melhores aqui na Terra. Ela não fala muito a respeito de arrependimento, da cruz, na necessidade de confissão dos pecados. Então, ela acaba se tornando algo fácil de seguir. E muitas pessoas almejam esse tipo de crença, de religião, que não se exige muito e que promete bastante. Exatamente. E um dos pontos que eles dizem, principalmente o Kenneth Hagin, é que o cristão fiel ele não adoece e não empobrece. Se estiver pobre, estiver doente, é por causa do pecado. Precisa confessar o pecado. E ele, adoecido, rolando na sua casa de tanta dor, mas dizia, eu não estou doente. Aí entra a questão do determinismo, do poder da palavra, poder do pensamento positivo. Se tudo tá, essas filosofias orientais estão inclusas nesse bojo aí. Estão tudo, exatamente. Né? E um dos pontos que a gente observa biblicamente, Tony, é que José ele está na casa de Potifar como escravo. O escravo não tinha direito nem a chinelo, porque chinela no Egito é sinônimo de autoridade. E Deus diz para José que abençoou e prosperou José na casa de Potifar. Então, que prosperidade é essa? O camarada não tem salário, é escravo, não tem nem roupa e é próspero. Então, a gente percebe que a teologia da prosperidade, ou a prosperidade bíblica, melhor dizendo, ela não está no âmbito material, mas começa no âmbito espiritual. José era rico de fidelidade, rico de gratidão, né? E exatamente. Assim maravilha, Tony. Nesse primeiro ponto aí, nós já dialogamos, e agora esse segundo ponto, o evangelho da prosperidade no meio evangélico, nós falamos, né? Esses fundadores do movimento como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Frederick Price, nessas décadas de 70 e 80, como eu havia dito, citado a década de 80 e 70, eles foram promovidos a televangelista, a pregar nos cultos, pregar com multidões, e pregando curas, e pedindo retorno através de envelopes, que as pessoas pudessem contribuir com os programas através de altas somas, né? Tem vários livros que contam sobre a ascensão desses homens na América, e este embrulho foi trazido para o Brasil também, não é? Exatamente. E, infelizmente, pastor Gesiel, em razão deste falso ensino, o que se gerou? Uma geração de crentes interesseiros, materialistas, e que querem apenas as bênçãos de Deus e não querem se submeter ao seu senhorio. Pessoas que não estão dispostas a carregar a cruz, pessoas que não estão dispostas a sofrer pelo Evangelho, e não é isso que nós encontramos no Evangelho de Cristo. Nós encontramos o apóstolo Paulo, por exemplo, um homem que renuncia a muitas benesses materiais para poder expandir o Evangelho, rejeita muitas vezes a glória humana, né, e busca o quê?
levar a mensagem da salvação em Cristo. Então, este evangelho que cria crentes interesseiros, materialistas, e que despreza a suficiência das Escrituras, um evangelho que me tira da simplicidade, da humildade da oração, e diz que eu, ao invés de orar e suplicar e me humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, que pode me conceder as suas bênçãos se for a sua vontade, ele me diz que eu tenho agora que determinar, eu tenho que dizer, não, eu quero isso, eu tenho isso, Deus... E usa a palavra de Deus de forma distorcida ou fora do contexto, pegam promessas que foram feitas a pessoas específicas, traz isso para uma aplicação totalmente fora da realidade e ensina as pessoas a tomarem posse de bênçãos que não lhe pertencem. Enquanto que a maior bênção do ser humano não está relacionada a esta vida, mas à eternidade. Exato. Um dos pontos que a gente observa muito é São João 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois que a multidão comeu e se alegrou, no outro dia eles estavam em busca de Jesus. Mas Jesus disse assim, vós me buscais não porque crestes em mim, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então muitas pessoas hoje, né, esse evangelho da prosperidade, ele levou pessoas a buscarem a Cristo e as igrejas simplesmente pela prosperidade. Não porque, como Jesus disse, não porque comeste do pão e ficaram, então, voltados para servir a Jesus, mas eles queriam só as bênçãos, não queriam o abençoador. E esse evangelho da prosperidade, ele tem essa tendência de as pessoas quererem só as bênçãos materiais e não querem a bênção espiritual, a salvação, a renúncia, a obediência, né, pastor Tony? Isso acaba levando as pessoas à igreja, ao templo, ao culto, não para cultuar a Deus, mas sempre para buscar algo. Enquanto que nós vamos ver que em toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, culto é um lugar onde você oferece a Deus a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão. É claro que você pode fazer as suas petições, mas isso não pode ser o elemento principal, central do culto. Eu não posso estabelecer o culto da bênção. Isso sai fora da essência do culto, que é a adoração, que é eu oferecer a minha vida, abrir meu coração a Deus. Se Deus, não porque Deus vai me abençoar, mas porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Exatamente, pastor. Agora, no terceiro ponto aqui, do primeiro tópico ainda, vocês colocam assim, um outro evangelho. E Paulo escreveu aos Gálatas, ensinando os irmãos a rejeitarem um outro evangelho que não fosse o evangelho bíblico, o evangelho de Cristo. Fale um pouquinho aí sobre esse outro evangelho, pastor Tony. Sim, inclusive nós citamos aí na nossa lição, nosso pastor Claudionor de Andrade, que nós muito estimamos e respeitamos, e ele escreve no seu livro Jó, O Problema do Sofrimento do Justo e Seu Propósito, também publicado pela CPAD, ele vai dizer o seguinte, na definição do pastor Claudionor de Andrade, é a teologia da prosperidade, a doutrina, segundo a qual o crente, por ser filho de Deus, jamais enfrentará problemas financeiros e outras agruras, pois foi ele destinado a viver de maneira regalada, não tem de se defrontar com as provações tão comuns aos outros seres humanos. Aí eu faço uma pergunta, qual outro título nós poderíamos atribuir a um ensino tão distante da Bíblia Sagrada, senão outro evangelho? Este aqui é exatamente um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que nós encontramos pregado pelo Senhor Jesus Cristo e também pelos apóstolos. Colocamos aí, à luz das Escrituras, o evangelho da prosperidade é fundamentalmente falho. No fundo, é um falso evangelho em razão de sua visão incorreta sobre o caráter de Deus e de seu relacionamento com o homem. Ela chega a propor, pastor Gesiel, uma barganha com Deus. Você dá e Deus te retribui. E quanto maior a sua oferta, isso significa maior a sua fé. E Deus se torna obrigado
a te recompensar. E aí os pregadores, ou eu diria os falsos pregadores deste evangelho, deste outro evangelho, são tão ousados que ainda vão dizer assim, mas você deu, não recebeu, é porque a sua fé não foi suficiente. E assim oprimem as pessoas, os seus seguidores, né, pessoas que estão ali ouvindo, sendo enganadas com textos fora do contexto, distorcidos, são iludidas com promessas que Deus não fez, e muitas dessas pessoas, infelizmente, se desiludem ficam iludidas com o cristianismo, né, ficam, a partir dessa visão falsa deste evangelho, elas perdem o interesse pelo cristianismo, se afastam das igrejas, e aí nós criamos aí uma grande barreira de evangelização. Então, esse movimento, ele, infelizmente, pastor Gesiel, presta um desserviço para o reino de Deus. Afasta as pessoas do verdadeiro evangelho e do verdadeiro Deus, que tem o desejo, sim, de abençoar os seus filhos, mas sem barganha, sem que eu tenha que dar nada em troca, mas ele quer que eu experimente a sua graça, o seu amor, através das suas bênçãos. Maravilha, por isso que ele é falso, e não é essa. Muitas pessoas foram prejudicadas, muitas igrejas foram prejudicadas, não só com a teologia da prosperidade, mas com a guerra espiritual de uma forma errada, que a Bíblia não apresenta, a confissão positiva, o determinismo. Foi uma série de coisas que vieram sobre a igreja, prejudicando o andamento, o entendimento e a mensagem do Evangelho. Agora, no segundo ponto, aqui no segundo tópico, professor Tony, vocês falam assim, refutando a falsa prosperidade. Como fazer para refutar essa falsa prosperidade pregada, estigmatizada na mente de muitos irmãos menos favorecidos em relação ao entendimento bíblico? Veja só, existem vários textos bíblicos que refutam essa falsa teologia da prosperidade. Nós citamos aí o episódio que está registrado em Marcos, no capítulo 10, onde fala sobre um jovem que pergunta a Jesus como ele poderia ser salvo, afirmando ser cumpridor de todos os mandamentos. Olha a resposta que Jesus diz a este jovem no versículo 21, Marcos 10, 21. Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Essa ideia de prosperidade, pastor Gesiel, não é algo novo, recente. Ganhou um movimento, corpo, uma estrutura, vários defensores, livros, teólogos, mas essa história de que Deus resolve e decide abençoar alguns é antiga. Inclusive, entre os judeus, nos dias de Jesus, havia esse pensamento. As pessoas enfermas, as pessoas pobres, elas eram vistas como estando vivendo debaixo de uma maldição de Deus, enquanto que as prósperas, ricas, essas sim eram abençoadas. E Jesus vai dizer para esse jovem, não, a bênção não consiste naquilo que a pessoa tem materialmente. Pelo contrário, vai, vende tudo isso, distribui aos pobres, segue-me, e assim você terá um tesouro no céu. Por isso que nós citamos, inclusive, aí nesse ponto, o pastor José Gonçalves novamente, no seu livro, o Lucas, o Evangelho de Jesus, quando ele diz assim, nos dias de Jesus havia duas ideias comuns e equivocadas dos judeus sobre as riquezas. A primeira delas associava a riqueza como uma dádiva de Deus, a alguém merecedor, e a pobreza como uma marca do julgamento divino. Uma segunda associava a riqueza com a maldade e a pobreza com a piedade. Então, veja o quanto esse pensamento estava distorcido entre aquela comunidade, e Jesus vem, através desta história, dessa lição, corrigir esse pensamento equivocado. E Jesus, eu vejo que nessa história,
ele coloca por terra o evangelho da prosperidade já no primeiro século, ensinando claramente que riqueza e santidade não estão diretamente relacionadas. O homem pode ser muito próspero materialmente e estar distante de Deus, mas ele pode ser pobre financeiramente, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Maravilha, maravilha. Foi uma explicação muito boa em relação à refutação, o exemplo do jovem rico, e que Jesus falou, né? Essas palavras que quão difícil é entrar um rico, ou até a ordem de Jesus mandar ele vender e vir seguir. Agora, tem um contraponto aí, pastor Tony, é que as pessoas têm alguns segmentos que são contrários às bênçãos também, pregando sobre não é o nome, não é pobreza espiritual, mas assim, aversão às riquezas, né? Dizendo assim, tá vendo? Por isso que Jesus não quer nenhum rico e ele ordenou que as riquezas não é do bem e etc e tal. Mas também não é verdade esse exagero, porque para Zaqueu, Jesus não mandou ele vender nada, né? E Zaqueu aparentemente tinha muitas coisas, e quando ele disse assim, se eu tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicadamente. E Jesus disse, hoje entrou a salvação a esta casa. Então, Jesus não mandou ele vender nada para seguir. Simplesmente ele seguiu Jesus com sinceridade, desprezando o amor que ele tinha pelas riquezas, não é isso? Exato. Muito importante esse contraponto, porque nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada inúmeros homens de Deus ricos, homens abastados, como Abraão e tantos outros que Deus abençoou, colocou em posições de honra, né, como José, como Esther e tantos outros. Então, nós não defendemos a teologia da prosperidade, como também não defendemos a teologia da miséria. Exato. O que nós defendemos é a Bíblia Sagrada sendo aplicada dentro da realidade de cada pessoa, aqueles que Deus prosperou, que sejam fiéis a Deus, que ajudem o próximo através das suas riquezas, e aqueles que não receberam tais favores, que continuem sendo fiéis a Deus, não se sintam menos amados do que os outros, porque a bênção de Deus, ela não consiste na questão material, mas em salvar as nossas almas, em escrever o nosso nome no livro da vida. Essa é a maior e a prosperidade que nós defendemos. Maravilha. Então, nós podemos concluir que tanto o rico materialmente, ele pode ser pobre espiritualmente, carente da graça de Deus, quanto o pobre materialmente pode ser carente da graça de Deus ou pode ser rico da graça de Deus. Exatamente. Né? Maravilha. Agora vocês colocam aqui, Paulo e a prosperidade. Então o apóstolo Paulo, ele teve alguma relação, professor Tony, com a prosperidade? O que ele falou? Qual foi a situação de Paulo frente à prosperidade? Explica para nós aí. Paulo é um exemplo de cristão, é um exemplo de obreiro que não se apegou às questões materiais. Pelo contrário, nós colocamos aqui que ele é um indivíduo muito importante, que não encontrou prosperidade ou riqueza financeira como resultado direto de sua fidelidade a Deus. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo, inclusive, que passou necessidades. Então, hoje, essa figura de obreiro, que muitas vezes quer usar o ministério para mostrar o quanto ele é abençoado, e quanto melhor o seu carro, melhor a sua casa, ou melhor o seu terno, isso é como se fosse uma aprovação da grandeza, da glória do seu ministério. Não é este exemplo que nós encontramos em Paulo. Pelo contrário, nós vamos ver que ele já não admitia sequer viver dependendo somente das ofertas. Ele recebia, ele agradecia sempre que alguém ajudava ele, mas ele não ficava pedindo e não tinha por objetivo também depender exclusivamente. A Bíblia vai nos dizer que ele vendia tendas. Então, por isso que nós colocamos aqui que há poucas pessoas que podem ser consideradas mais fiéis ao chamado de Deus do que Paulo. Apesar disso, não foi um homem rico.
Pelo contrário, sofreu privações e necessidade, afirmando que, embora pobres, mas enriquecendo muitos outros, não tendo, mas possuindo tudo. Filipenses 4:12. Maravilha, e Paulo ele abriu mão, né, do que ele tinha, até mesmo da riqueza intelectual que ele tinha. Ele disse que reputava tudo como esterco pela graça de Deus. E ele, naquele período lá, um poliglota, um doutor da lei, um homem de influência, poderia muito bem, através dos conhecimentos que ele tinha e da influência, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E para alguém ser instruído aos pés de Gamaliel tinha que ter posses. Então, alguns biógrafos de Paulo dizem que a família dele tinha muitas posses. Mas Paulo abriu mão de tudo isso pelo amor ao evangelho, né? Então não significa que para ser salvo, para ser bem-sucedido, a pessoa tem que ser rico, literalmente, não é isso? Inclusive, ele escreve a Timóteo, né, seu discípulo, seu amigo, e ele vai dizer assim, olha, Timóteo, não se contente ou não deseje a riqueza, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao 10, nós vamos encontrar essa recomendação. Veja, esse texto não parece, nem de longe, o ensinamento de alguém incentivando o outro a se tornar rico. Não Sim. Que não seja certo, como o senhor disse, ter posse, ter prosperidade material. Se Deus der, glórias a Deus, é porque há um propósito. Há aquele que Deus prepara e capacita, inclusive, para ser o mantenedor, para ajudar a obra dele. Então, Deus prospera as pessoas com esse propósito de mostrar a sua soberania e, ao mesmo tempo, permitir que eu ou você, sendo próspero, possamos ajudar outras pessoas que necessitam, colocando o amor em prática, mas não jamais nos tornar pessoas obcecadas pelo dinheiro, pela riqueza, egoístas, não dividir com necessidade aquilo que Deus nos dá, né? Não é com esse propósito que Deus deseja prosperar algumas pessoas, né? Isso, maravilha. Agora, nesse ponto aqui, você colocou assim, Jesus, o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo de prosperidade, porque alguns pregadores dizem assim, pastor Tony, que Jesus ele era rico, ele tinha até um tesoureiro. Tanto os televangelistas como alguns pregadores aqui do Brasil também diziam que Jesus ele tinha tanto dinheiro que tinha até um tesoureiro para movimentar o dinheiro, e que ele tinha até casa na praia também. E não sei de onde eles acham esses fundamentos. Você concorda com isso ou não? Como que você vê essas ideias, esses ensinos na pessoa de Jesus? Olha só, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, versículo 1 a seguir, diz assim: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, deixa eu repetir o versículo 3, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Ou seja, o ministério de Jesus, que como ser humano, e juntamente com os discípulos, seus apóstolos, tinha as necessidades básicas de se alimentar, então eles viviam exclusivamente em prol da obra de Deus, recebiam ofertas, recebiam ajuda. Então, o fato de ter um tesoureiro nada mais era ter alguém responsável para administrar esse dinheiro que era para as suas necessidades, para as suas viagens. Eles precisavam pagar alguns lugares para dormir, viajavam bastante, andavam bastante ali na região.
Então, eu achei até um absurdo, o senhor tocou num ponto, que olha o quanto que essa falsa teologia tem influenciado, inclusive, o nosso meio pentecostal. Eu ouvi uma pregação de um conhecido pastor em um grandioso congresso que é realizado anualmente, e esse pregador dizendo que Jesus tinha uma casa na praia, Jesus era próspero, né? Agora, veja só, nós tivemos que ter a refutação a partir de um pastor de uma outra denominação, que veio explicar que ter casa na praia naquela época não era luxo. As pessoas moravam, os pescadores moravam ali à beira da praia, porque a maioria deles eram pescadores, precisavam daquela fonte de renda. Então, olha que ponto nós chegamos a pessoa distorcer, né? Isso não é mais algo próprio, que está apenas no ambiente dos neopentecostais. Isso está entrando em nosso meio, daí a razão de nós escrevermos esta lição, trazermos esse tema de discussão mais uma vez, para dizermos, olha, pastores, obreiros, não se engane, não se deixem levar por essa falsa teologia. A prosperidade que eles pregam não tem origem bíblica. Vamos pregar a prosperidade, mas aquela que vem do céu, aquela que Deus realmente concede àqueles que o buscam, àqueles que o amam. Realmente, professor Tony, até porque nós observamos biblicamente o profeta, um dos profetas menores, ele disse assim, que tu, Belém Efrata, de ti virá o libertador. E o outro disse assim, que Jesus viria, o Salvador virá sobre ti, pobre e necessitado. Tá aí. Então, que prosperidade que ele tinha. Lucas registra que quando ele foi circuncidado, no 8º dia que ele foi ao templo, os pais deles ofereceram um pombinho, que era no tabernáculo, quando eles ofereciam as ofertas, o rico oferecia um novilho, o da classe média oferecia uma ovelha e o pobre oferecia um pombo. Então ali está expresso que a mãe e o pai, os pais deles ofereceram um pombinho porque eles eram carentes na área financeira, não é isso? Exatamente. Então, nós temos o relato de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, onde nos mostra que ele revestiu-se de humildade. O versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele poderia ter escolhido um lar rico, uma família próspera, mas ele escolhe uma família pobre. Ele nasce em uma manjedoura, justamente para mostrar que a prosperidade, a bênção de Deus, ela não está relacionada somente à riqueza, como equivocadamente pensavam os seus contemporâneos. E ele vem defender aqui uma vida de humildade, uma vida de felicidade, e mesmo em meio à escassez, uma vida de abundância nele, que não está condicionada àquilo que nós temos materialmente. Isso é ser verdadeiramente próspero. Exato, maravilha. Até agora nós falamos sobre a falsa teologia da prosperidade, refutamos com algumas fundamentações bíblicas essa falsa teologia da prosperidade, mas no terceiro tópico vocês colocam a prosperidade bíblica e diz que a Bíblia nos ensina a orar e não a determinar. Como que é a prosperidade bíblica, professor Tony? Explica para nós como que funciona a prosperidade bíblica, o que a Bíblia diz isso, como que aprendemos a ser próspero, biblicamente falando. Veja só, dentro da teologia da prosperidade, nós temos o que é conhecido como confissão positiva. Dá-se uma ênfase exagerada ao poder das palavras que são proferidas pelos humanos, por nós, enquanto que a palavra que tem poder é a palavra de Deus. Mas essa teologia, essa confissão positiva, ela chega ao ponto de dispensar a oração.
para peticionar aquilo que nós queremos e necessitamos. Essa confissão positiva, ela nos leva a um relacionamento com Deus onde nós deixamos de ser servos e passamos a ser Senhor, porque Deus é quem tem nos servir. É como se eu estivesse mandando nele, determinando que ele fizesse isso, que ele curasse, que ele me prosperasse, que ele abrisse as portas. Alguém chega ao ponto de dizer que você precisa colocar Deus contra a parede para Deus te dar aquilo que ele prometeu, usando textos fora do seu contexto. Por isso que nós colocamos aqui. O que você diz, afirmam eles, os defensores da confissão positiva, determina tudo o que irá lhe acontecer. Então não peça, mas determine, declare positivamente sem vacilar, pois assim Deus é obrigado a responder. Que absurdo! Deus não é obrigado a nada. Deus é o Todo-Poderoso, soberano, que na sua graça e misericórdia decide nos ouvir e nos atender segundo a sua vontade. Então, pastor José, os pregadores do Evangelho da Prosperidade usam textos como Tiago 4:2, totalmente fora do contexto, dizendo, nada tendes porque não pedis. Mas o pedido que eles falam é determinar, é dizer a Deus o que você quer, o que você precisa, o que você quer que ele faça, mas desprovido de um coração quebrantado, desprovido de humildade. E não é esse evangelho que nós encontramos, um evangelho que dá ênfase excessiva ao ser humano e tira a glória que pertence somente a Deus. Não sou eu o centro, Deus é o centro. E eu preciso aprender que a minha oração está condicionada à vontade dele. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando nos ensina a orar, ele fala a respeito da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Exato. E é interessante que a Bíblia ela está em sintonia com ela mesma em todos os livros, pastor Tony. Nós vemos no Antigo Testamento Deus falando para o povo de Israel pedir o maná para cada dia. Não poderia acumular para o outro dia por causa da dependência divina. Só o milagre que acontecia de acumular estava dentro da Arca da Aliança, que tinha um pote com o maná, e ele não apodrecia. Fora disso, apodrecia. Nós vemos os provérbios de Agur dizendo assim, não te peço nem a riqueza nem a pobreza, porque enriquecendo vem a esquecer de ti, e empobrecendo vem a furtar, mas me mantém da porção de cada dia. Olha de novo em consonância com as palavras de Jesus no Pentateuco. E Jesus ensina os discípulos a orar, o pão nosso de cada dia, a dependência divina. Nós somos dependentes de Deus, então não tem como determinar, decretar, que não é assim que funciona. Ele nos ensinou a orar, pedir. Jesus falou, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis. E em outra parte ele fala, pedi segundo a sua vontade. Então é um pedido, o clamor, é um rogar, se humilhar, o coração partido, o coração dependente, é assim que o salmista nos ensina, nós devemos buscar as bênçãos de Deus, não o decretismo, o determinismo, porque ele é o Criador, nós somos a criatura, em detrimento a essas confissão positiva, pensamento positivo, decretismo, determinismo, dentre tantos outros ismos que têm perturbado o evangelho verdadeiro, não é isso? Por isso que Paulo escreve aqui aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, olha, não é os vossos decretos, não, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, nós devemos aprender o caminho da oração, da súplica, de nos humilharmos debaixo da soberania e da vontade de Deus. Senhor, se tu quiseres, me dê, me abençoe, porque o Senhor sabe realmente se eu tenho condições de ter isso que eu estou pedindo
ou não. Então, nós precisamos abandonar esse tipo de pensamento audacioso, antibíblico e que nos atrapalha em nosso relacionamento com Deus. Porque olha só, pastor, o que acontece? A pessoa que é ensinada a pedir as coisas ou a determinar as coisas, o que vai acontecer? Muitas delas, a maioria delas não vai acontecer. E quem vai ser, então, o culpado é Deus. Deus não me atende, Deus não me ama, isso cria um bloqueio de relacionamento, porque está sendo peticionado de forma errada, equivocada. Então, se nós voltamos ao evangelho verdadeiro de Cristo, nós aprendemos que oração está relacionada à súplica, à humilhação, à vontade de Deus. Isso quando os pregadores não colocam a culpa na própria pessoa. Você não recebeu, não é próximo, então você não tem fé, falta de fé, está clamando errado. Eles acham alguém culpado, nunca é ele, né? E a Bíblia, em relação a isso aí também, ela diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Nunca determine e decrete, mas pedi e dar-se-vos-á. Pedi. É isso mesmo. Agora, no segundo ponto aqui, você disse que a prosperidade de Deus ela afeta o nosso caráter. Eu gostaria que você explicasse de que forma a prosperidade divina está relacionada ao nosso caráter, à nossa vivência, à nossa comunhão com Deus aí. Dê uma explicação plausível para os nossos assinantes do canal. Nós mencionamos aí nesse ponto, Filipenses capítulo 2, verso 4, diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, esse pseudo-evangelho, ele acaba produzindo um tipo de cristão e obreiro hedonista e narcisista, que ama a si próprio, que sempre quer mais, e muitas vezes se utiliza, olha só, até mesmo de meios fraudulentos, e estão tão cegos com este evangelho, com essa ambição pelas coisas materiais, que começam a trilhar um caminho não piedoso, um caminho que a Bíblia reprova, e mesmo assim ainda acham que ao final o resultado por se tornarem prósperos é a bênção de Deus, e atribuem a Deus o fruto das suas fraudes e das suas desonestidades. Isso é gravíssimo. Exato. Nós não podemos admitir isso como algo bíblico, algo que nasce no coração de Deus para os cristãos. Por isso que nós colocamos aqui: estão literalmente fazendo negócio do povo de Deus. Criam todo tipo de apetrechos para tentar inovar a cada dia, a fim de subtrair recursos dos fiéis, sem temor a Deus, e de forma descarada ludibriam os incautos, vendendo água ungida, óleo de Israel, vassoura ungida, e pasmem, pastor Gisel e demais ouvintes, seguidores deste importante canal, neste período de pandemia, até máscara ungida apareceu. Que absurdo. E não é barato, viu? O preço para adquirir... Outro dia eu vi um desses pseudo-pregadores com uma água, aqueles vasilhames de 20 litros de água no ombro, disse que estava subindo um monte, suado, e pegava uma toalha e enxugava o suor, e estava ali dizendo: olha, estou sofrendo aqui pelo povo, vou subir no monte, porque lá eu vou ungir essa água, e depois eu vou mandar essa água para os lares, e as pessoas vão ser abençoadas. Até aí, a fé dele, não questionei. Mas aí chegou o X da questão. Depois ele aparece com umas garrafinhas em miniaturas, desse tamanho, e aí para você receber a bênção, você precisava comprar essa garrafinha no valor de R$100. Isso é um absurdo. Se você quer abençoar o povo, ore pelo povo, abençoe o povo para que Deus prospere, para que Deus cure. E se as pessoas querem abençoar, querem ofertar, que isso seja voluntariamente, que isso não seja estipulado, determinado valores. Isso é antibíblico, ainda mais quando é
para se obter bênçãos materiais. Não é esse o princípio da oferta, de contribuir. Paulo disse, aquele que contribui, faça isso com alegria. Mas aí, quando eu vejo esse tipo de apresentação, eu vejo um tipo de opressão sendo feita para o povo, para que as pessoas provem que têm fé, elas têm que ir lá tirar o dinheiro, que às vezes está guardado para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz, colocam lá em busca de uma bênção que não virá, porque Deus não está nesse negócio, e aí, depois, quando temos relatos disso acontecendo aí várias vezes, a pessoa vai reclamar, não, mas é você que não teve fé. É um absurdo que nós temos visto acontecer. Exatamente. E na lição você diz assim, que o famoso pregador Benihim, ele se desculpou, né, recentemente, depois de tudo que fez, né, se arrependeu de ter propagado com veemência a teologia da prosperidade, etc., né? Apareceu nas notícias sobre isso, né, pastor Tony? Sim, ele chegou até a dizer, pastor Gesiel, às vezes você vai um pouco mais longe do que realmente precisa, e então Deus o traz de volta à normalidade e realidade, ou seja, o que ele está dizendo aqui, o evangelho da prosperidade que eu preguei e que eu estimulei muitos outros, inclusive no Brasil, a levarem adiante, ele é fora da realidade e ele é anormal. O próprio fundador, pregador aí desta falsa teologia, reconheceu o seu erro, não sei se arrependeu verdadeiramente, não sei se ele vendeu, se desfez dessa fortuna que foi adquirida de forma inapropriada, ilícita, que eu posso dizer assim, se ele distribuiu aos pobres, enfim, eu não sei se houve de fato um arrependimento, mas já tivemos um grande progresso quando ele reconhece que se trata de algo anormal e irreal, fora da realidade da Escritura Sagrada. Maravilha. Tomara que ele tenha se arrependido de fato, né? Vamos torcer para que ele tenha se arrependido. Agora, sim, no terceiro e último tópico aqui, no terceiro ponto, vocês escrevem assim, vivendo a verdadeira prosperidade cristã. Aí eu pergunto, o que faremos para viver na verdadeira prosperidade cristã? O que fazer para ter a prosperidade divina, ser abençoado prosperamente, sejam espiritualmente, sejam materialmente? Como que funciona? Como que nós falamos, indicamos biblicamente os preceitos para isso, pastor Tony? Eu cito aqui Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo de número 3, eu vou ler para os ouvintes, portanto, verso 1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Esse texto, ele está totalmente corroborado com aquilo que o Senhor Jesus, ele ensina no Sermão da Montanha, conforme Mateus, ele vai registrar no capítulo de número 6, nós podemos ler a partir do verso 31, quando ele diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pastor Gesiel, todas as vezes que nós encontramos Deus, ou o Senhor Jesus Cristo aqui, nos ensinando a buscar algo, nas palavras de Paulo também, ele sempre nos ordena, sempre nos aconselha a buscarmos as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas do céu, o reino de Deus. Jamais, em nenhum lugar da Bíblia, nós somos incentivados a buscar as riquezas, a buscar as abundâncias materiais. Mas nós precisamos entender que a verdadeira prosperidade é viver uma vida cheia do Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, paz no Espírito,
a certeza do nome escrito no livro da vida. Eu me lembro de um testemunho, pastor Gesiel, de um amigo meu, sempre teve uma vida abastada, sempre teve um emprego que ganhou muito bem, mas a escassez chegou à sua vida, o desemprego bateu, e um desses dias, né, momentos de final de ano, que nós sempre nos reuníamos para confraternizarmos, eu ouvi uma das coisas mais lindas que eu pude em relação à prosperidade. Ele que agora não tinha o dinheiro que sempre teve ao final do ano para escolher viajar ou escolher trocar de móveis, de carro, agora ele dizia para mim assim: Montônio, esse ano eu não tenho a mesma abundância que eu tinha nos outros. Mas agora ele havia se convertido a Jesus. Agora ele havia entregado a sua vida a Cristo. Ele havia descido as águas batismais naquele ano. E ele dizia para mim: mas a alegria que eu sinto hoje, eu nunca senti na minha vida, ainda que esteja me faltando muitas coisas materiais. É por isso que nós defendemos, pastor Gesiel, que a verdadeira prosperidade, ela não está amarrada, ela não está presa às questões materiais, mas faz parte de uma vida de comunhão com Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Maravilha, e até tem um versículo que está dito aqui: aquele que ama a riqueza nunca se fartará dela, não é? Então, nós precisamos amar a Cristo, amar a verdadeira prosperidade bíblica. Ela começa no âmbito espiritual, com a salvação. A gente vai galgando os batismo em água, batismo com o Espírito Santo, o fruto do Espírito, dons espirituais, as riquezas da graça de Deus, né? A Bíblia fala das riquezas da graça, riqueza da sabedoria. E se Deus abençoar, e como o provérbio disse, que a riqueza é um dom, a gente tiver o dom de administrar coisas materiais, amém, vamos administrar para Deus, porque nós somos mordomos de Deus. Não é isso, pastor Tony? Exatamente. Se a prosperidade vier, recepcionemos ela com temor, com amor, mas jamais, como Paulo disse a Timóteo, amando as riquezas, mas usando ela como instrumento para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, bela lição que nós tivemos, produzida pelo pessoal da Alvorada, e você e sua equipe. Eu quero parabenizá-lo aqui, já parabenizei ao vivo, mas para todos os nossos inscritos ouvirem, parabenizar o vosso trabalho, e vamos então para as considerações finais, pastor Tony. Amém, pastor Gesiel. Eu estou muito agradecido a Deus por esta oportunidade, este privilégio. Foi realmente uma oportunidade de aprendermos mais, de crescermos mais. E essa lição, ela nos ajuda a relembrar que a falsa teologia da prosperidade não pode ser recepcionada em nosso meio, ela precisa ser combatida biblicamente. Nós temos muitos argumentos para isso, e entender que ela tem produzido, como escrevemos aqui, muitos males para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos permanecer firmes, pois muito em breve Cristo voltará para arrebatar os salvos, e assim estaremos para sempre com o Senhor, onde não haverá mais dificuldade, mas somente gozo, paz, alegrias eternas. Essa é a verdadeira prosperidade, pastor Gesiel. É a certeza de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E enquanto estivermos aqui, ainda que venham as agruras, as dificuldades, as adversidades, isso não abala o nosso relacionamento com Ele, isso não nos faz nos sentir menos amados, pelo contrário, nossa alegria, ela tem a base, tem a natureza em Cristo Jesus, em quem nós estamos arraigados. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de participar aqui deste canal. Eu agradeço ao apoio que foi dado desde o início, né, pelo comentário feito nas lições anteriores, nesta lição. Agradeço a cada um dos seguidores, né, deste canal. Continue acompanhando, continue compartilhando, porque eu tenho certeza que, assim como tem sido um canal de bênçãos para as nossas vidas, pode alcançar muitas outras pessoas ainda através da nossa divulgação e do nosso compartilhamento.
Maravilha, eu que agradeço a todos os inscritos, agradeço ao pastor Tony pela produção, pela participação produtiva aqui desta lição 11. Na próxima lição estudaremos a lição 12, compartilhando o evangelho no ambiente virtual, e a última lição, a lição 13, perseverança dos santos e a vitória final contra o mal. Deus em Cristo os abençoe você, pastor Tony, abençoe a todos que estarão envolvidos na escola dominical. Até a próxima. Amém.